Graça e paz. Você já parou para imaginar o que Deus é capaz de fazer com uma vida, a despeito do seu estado moral, familiar, social ou espiritual? Você já parou para meditar sobre como Deus é perfeito e tremendo em seus propósitos e como Ele pode tornar uma vida irrelevante e algumas vezes até mesmo rejeitada em uma vida importante, impressiva, capaz de mudar o futuro de outras pessoas? Pois bem, esse é o nosso Deus. Veja alguns exemplos. Abraão e Sara. Aos olhos humanos, eles eram um casal sem futuro. Ambos vieram de uma terra idólatra, de uma família idólatra, eram já de idade avançada e, para piorar, o ventre de Sara era seco e estéril. Mas aos olhos de Deus, Abraão e Sara formavam um casal apropriado para dar origem ao seu povo escolhido, a nação de Israel. Temos ainda o caso de Jefté. Jefté era alguém rejeitado em sua família e que acabou sendo expulso da casa pelos seus próprios irmãos pelo fato de ser um filho bastardo, fruto de uma relação ilícita de seu pai Gileade com uma prostituta. Isso está em Juízes, no capítulo 11. Mas esse homem esquecido e de um futuro de rejeição e esquecimento quase certos, veio a se tornar, nas mãos de Deus, um poderoso juiz da nação de Israel, liderando a nação por 6 anos e libertando o povo da opressão dos amonitas. Temos ainda Raabe. Raabe era uma meretriz cananita que viveu na cidade de Jericó no período da invasão da cidade pelo exército israelita liderado por Josué. Ainda assim, ela revela que sabia que o Senhor havia dado aquela terra aos filhos de Israel e fala sobre o grande temor que se apossou do coração do povo, pois eles sabiam que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso está em Josué, capítulo 2, verso 11. Apesar de seu passado, Raabe se converte ao Senhor e Deus faz com que ela fizesse parte da linhagem de Jesus Cristo. Temos ainda Moisés. Não precisamos falar muito sobre a vida desse grande homem de Deus. A vida de Moisés é bastante conhecida por todos, mas há um detalhe que talvez você não saiba. Em Êxodo 6, verso 20, vemos que Moisés, o homem que pelo poder de Deus libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, nasceu fruto de um relacionamento incestuoso entre uma tia e seu sobrinho. Após a libertação do povo, em Levítico, capítulo 20, verso 19, Moisés proíbe o incesto entre tia e sobrinho. Isso nos mostra que a nossa estrutura familiar, ela não é maior do que o nosso chamado. Deus usa Moisés para pregar contra a idolatria, exortando o povo para que não adorassem outros deuses além do Senhor. Porém, ele faz isso depois de ter passado 40 anos vivendo no paganismo egípcio. Deus instrui Moisés a exortar ao povo dizendo: não matarás. Contudo, ele mesmo já havia matado um homem. Que lições a graça de Deus nos ensina nesses casos? A primeira lição que aprendemos é que Deus não nos usa porque somos bons. Ele nos usa porque Ele é bom. E Ele é bom demais. A segunda lição é que através dessas experiências, vemos o poder tremendo do chamado de Deus e de como esse chamado é capaz de alterar completamente os rumos da nossa história e da nossa vida. Deus pode mudar a minha e a sua vida, independente do seu presente e do seu passado. A terceira lição que aprendemos é que o propósito do chamado de Deus é sempre maior do que podemos imaginar. Por causa da obediência, vemos que o chamado de Deus para Moisés o capacitou a mudar o futuro de outras pessoas. E quanto ao seu chamado? O quão relevante e transformador ele está sendo na vida de outras pessoas? E qual é o seu nível de engajamento, de comprometimento com a obediência? Pense nisso e que Deus te abençoe.